Saudações galera. Espero que todo mundo esteja se cuidando aí. A situação não tá fácil para ninguém. Eu hoje não estou nem muito bem para poder fazer nada, mas foi pedido para poder fazer, né? Vamos lá apresentar esse conteúdo online. O primeiro conteúdo que a gente vai ver vai ser o conteúdo de equilíbrio químico, né? Eu normalmente nas aulas, quer dizer, pelo menos até agora, eu só falei para vocês das reações químicas comuns em que praticamente todos os reagentes são convertidos em produtos, né? Mas existem reações químicas em que isso não acontece, né? Tem reação química em que os reagentes de uma reação química não são completamente convertidos em produto, pois ao mesmo tempo que os reagentes se combinam para poder formar os produtos, depois de um determinado tempo, né, uma certa quantidade de moléculas do produto se combina de tal maneira que volta a formar os reagentes nas condições iniciais, que é o que a gente chama de reação reversível, né? Então, o que é reação reversível? Reação reversível é aquela reação em que ocorre tanto no sentido em que reagentes formam os produtos, quanto no sentido que os produtos voltam para a condição inicial de reagente. Essa aqui é uma reação que eu exemplifico aqui, né? Uma reação reversível, que é a reação de formação da amônia a partir do hidrogênio e do nitrogênio, tá? Aqui a gente tem hidrogênio e nitrogênio como reagente que vão se combinar para poder formar a amônia, né? O NH3. A seta de cima, né, apontando na direção da amônia, né, apontando para o lado direito, é o que a gente chama de sentido direto, né? E a seta que aponta para a esquerda, né, que vai da amônia voltando à condição de hidrogênio e nitrogênio, a gente chama de sentido inverso, onde os produtos, né, se recombinam para poder formar novamente os reagentes. Nesse caso aqui, o hidrogênio gasoso e o nitrogênio gasoso. A definição do conceito químico, né, de equilíbrio químico, né, assim, ela é muito casual. Então, eu vou usar aqui o exemplo, né? Então, dada a reação a seguir, né, essa reação de formação da amônia, em um sistema fechado. Então, você vai ter aqui numa reação o hidrogênio gasoso reagindo com o nitrogênio gasoso para poder produzir amônia, o NH3, né? Aqui em cima da dupla seta, a gente tem V1, que é a velocidade da reação no sentido direto, né, onde o hidrogênio e o nitrogênio vai formar a amônia. E você tem uma seta aqui apontando para a esquerda, onde a amônia, né, ela volta a formar o H2 e o N2, que são os reagentes, né? A seta para a esquerda, então, vai ser a seta da velocidade V2, né? V2 é a velocidade da reação no sentido inverso, tá? O equilíbrio químico, ele também é chamado de equilíbrio dinâmico, porque embora macroscopicamente a gente não observa a partir do equilíbrio variação na concentração de nenhuma das substâncias, nem dos reagentes, nem dos produtos, microscopicamente a gente tem o tempo todo as moléculas de reagente se combinando para formar o produto, mas a gente vai ter a molécula de produto voltando à condição inicial de reagente numa mesma velocidade. Então é o tempo todo você forma produto, o produto se decompõe, voltando à condição de reagente. Como essas duas reações do sentido direto V1 no sentido inverso V2 é igual, a gente não vai observar nenhuma variação da concentração a nível macroscópico, tá?
em uma medição que a gente fizer de volume, pressão, né, análise da concentração de reagentes. Uma das ferramentas que a gente utiliza para analisar se uma reação está em equilíbrio químico é o gráfico da velocidade da reação versus o tempo, né? Com esse gráfico aqui, a gente observa várias situações. No início da reação, aqui no comecinho aqui, 2x no tempo zero, V1, né, é a velocidade máxima aqui no tempo zero, porque é a condição em que existe a maior concentração de reagente a partir do tempo que a gente começa a medir. Então, como a gente tem o maior número de moléculas de reagente, a velocidade vai ser máxima. Enquanto isso, V2, que é a velocidade do sentido inverso, ela vai ser zero porque ainda não tem produto feito ainda, né? Então, com o passar do tempo, né, a reação vai acontecendo, V1 vai caindo porque as moléculas vão reagindo, aí você vai ter cada vez menos moléculas de reagente, então ela vai diminuir. Enquanto isso, V2, né, como depende dos produtos para poder acontecer, ela vai aumentando, porque agora você já vai ter produto, né? Então, cada vez que a reação acontece, V2 vai aumentando cada vez mais, porque a quantidade de moléculas para se combinar vai se tornando maior, tá? Então, depois de um certo ponto, a velocidade V1 vai caindo, a velocidade 2 vai subindo, então V1 vai ser igual a V2, e a partir do ponto de equilíbrio, essas velocidades vão ser constantes, né? Quando a velocidade V1 for igual a V2, a gente, né, for V1 e V2 forem constantes, e nesse caso aqui, elas por acaso são iguais, a gente tem a condição de equilíbrio. Agora vamos ver o gráfico da concentração das espécies, né? Pode ser tanto dos produtos quanto do reagente versus o tempo, né? A gente pode ter três tipos de gráfico, né? O gráfico da esquerda, né, o primeiro gráfico 1 aqui, o gráfico 1, você tem a linha contínua aqui, que representa os reagentes, e tem uma linha pontilhada, que representa o produto, né? Então aqui a concentração, aqui no gráfico mais da esquerda, a concentração dos reagentes vai cair, a concentração do produto vai subir a partir do zero até um ponto que eles se encontram, né, que é o tempo do equilíbrio, né, TE. Aqui nesse primeiro gráfico, além das concentrações de reagentes e produtos serem constantes, elas vão ser igual após o equilíbrio químico. Aí agora a gente tem também o gráfico 2, que é o gráfico do meio. A situação praticamente não muda. Você vai ter a queda da linha contínua, né, da concentração de reagentes, a subida da concentração do produto, e a partir de TE, a partir do tempo em que o equilíbrio é atingido, elas vão se tornar constantes. Mas, apesar da concentração de reagente cair e a concentração do produto subir, depois do equilíbrio, a concentração dos reagentes continua maior do que a concentração do produto.
No gráfico 3, que é o gráfico da direita, nesse gráfico da direita, né, a mesma coisa, a concentração dos reagentes cai, a concentração do produto sobe, e a gente vai ter uma coisa diferente aqui, né? Depois do equilíbrio químico, né, a concentração do produto vai ser maior do que a concentração dos reagentes. Então, no equilíbrio químico, o que a gente pode falar da concentração de produtos e reagentes é que depois do equilíbrio químico elas vão ser constantes, não necessariamente vão ser iguais, né? Ela só vai ser igual nesse caso especial aqui do gráfico 1, que é o gráfico da esquerda. Constante equilíbrio Kc, né? Dada a equação genérica A mais B produzindo C mais D, a gente considera, né, que a velocidade da reação ela sempre é proporcional à quantidade das espécies que a gente tem, né? Quanto maior a concentração de A e de B, a velocidade vai ser maior, né? É por isso que a gente escreve aqui que a reação direta vai ser V1 igual a uma constante K1 vezes a concentração de A vezes a concentração de B, né? E a reação no sentido inverso, que depende dos produtos, para voltar a ser reagente, ela vai ser V2, que é igual a constante K2 vezes a concentração de C vezes a concentração de D. Como a gente já viu anteriormente aí que no equilíbrio V1 é igual a V2, então a concentração de A vezes a concentração de B vai ser igual a concentração de C vezes a concentração de D, né? Aqui embaixo, né? Aí depois de fazer lá algumas manipulações algébricas, a gente vai ter K1 sobre K2, que é igual a concentração de C vezes a concentração de D, dividido pela concentração de A vezes a concentração de B, né? Lembrando que C e D é produto e A e B é reagente. Sendo que K1 sobre K2, a gente vai partir de agora chamar de Kc. Então, a gente conclui aqui com a fórmula da constante de equilíbrio. A gente vai concluir aqui, ó, que a fórmula da constante de equilíbrio, Kc, vai ser igual, né, a razão da concentração dos produtos dividido pela concentração de reagente. Aqui a gente usou como exemplo como produto C e D e como reagente A e B. Essa expressão aqui é o caso especial do que a gente chama de lei da ação das massas, tá? Então eu vou usar aqui o exemplo da reação da amônia, que a gente já vem trabalhando aí, citando no vídeo, né? Então, para determinar Kc, a gente vai ter a concentração do produto dividido pela concentração de reagente, tá? Então, nessa reação, quem é produto? É a amônia, NH3. Então, a NH3 vai ficar em cima. E quem é produto? Produto é o N2 e o H2. Vai ficar embaixo. Então, você vai ter a concentração de N2 vezes a concentração de H2. Esse expoente é o índice estequiométrico que vem aqui na frente da molécula. Se eu tenho duas moléculas de amônia, a concentração de amônia na expressão vai ser elevada ao quadrado, né? Aqui o N2 não tem número nenhum na frente dele, né, porque é uma molécula só. A gente também não precisa colocar que ele é elevado a 1, né? A gente sabe que o número é elevado a 1. E aqui, no caso do H2, que são 3 H2, a concentração de H2 na expressão de Kc, então vai ser elevado ao cubo. Agora, a gente tem aqui um exercíciozinho só para praticar. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo, dá uma passada, assistam de novo e tentem fazer a expressão de Kc
por conta própria e tenta dar uma treinada, que agora no próximo slide eu vou dar a solução, né? Então a gente tem aqui, né? Desculpa, aqui é B. Então a gente tem aqui na reação da letra A, 2SO2 gasoso reagindo com oxigênio gasoso, produzindo 2SO2 gasoso, sendo que no equilíbrio, duas moléculas de SO3 vai voltar a produzir o SO2, o dióxido de enxofre, mais o oxigênio, né, O2. Né? Aí, lembrando, produto fica em cima, reagente fica embaixo. Quem é o produto? O produto aqui, a gente tem o SO3, né? Então ele vai ficar no numerador. Como você tem duas moléculas de SO3, então o SO2 vai ficar elevado ao quadrado. No denominador, né, você tem o SO2. O SO2, a gente também vai precisar de duas moléculas para se combinar com o oxigênio. Então vai ser a concentração de SO2 ao quadrado. E aqui eu só para mudar da situação anterior lá que eu tinha colocado do NH3, né, como a gente tem um oxigênio, eu coloquei aqui a concentração do oxigênio elevada a 1. Na letra B a gente tem duas moléculas de NO3, né, o trióxido de nitrogênio gasoso, formando duas moléculas de óxido de nitrogênio, mais uma molécula de oxigênio gasoso. Agora a gente tem dois produtos a partir de um só reagente, tá? Como os produtos ficam em cima e o reagente fica embaixo, no numerador a gente tem o NO2, a concentração de NO2 vezes a concentração de O2, sendo que como a gente tem 2 NO2, vai ser NO2 ao quadrado. Como aqui é uma molécula só de O2, vai ser a concentração de oxigênio elevada a 1. E lá no reagente, como são duas moléculas de NO3, a concentração de NO3 vai ser elevada ao quadrado, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? É o que dá para fazer à distância, não tem como eu tornar isso mais dinâmico. Se você não entender por esse vídeo, vai lá no YouTube, coloca lá equilíbrio químico, procura um outro vídeo, né, que tenha sido feito com mais calma, com mais tempo, porque a gente está nessa correria toda, tá? Ao longo da semana eu vou colocar lá uns exercícios, né, para ser feito online. Conforme vocês forem fazendo, eu aqui de casa automaticamente vou vendo as respostas. E vou usar tudo que for possível aí como avaliação para quando a gente voltar, não ficar tendo que fazer uma correria, aquela correria de avaliação toda semana, tá? Obrigado aí pela atenção, um abraço para todo mundo.